Church, essa palavra de hoje é uma continuação de uma palavra que eu preguei alguns domingos atrás. Então, ela é a parte 2 da palavra Um Novo Tempo, Uma Nova Vida. Quem é que lembra dessa palavra? Pelo menos do título. Legal. Eu vou fazer um recap aqui rapidinho dessa primeira parte para a gente dar uma lembrada bem rapidamente. Para você ter um conhecimento maior sobre o que eu vou trazer nesse recap aqui. É muito bom que você ouça essa primeira parte, amém? Porque hoje eu vou passar mais tempo nessa segunda parte mesmo. Mas o que a gente falou, né, nesse último domingo que eu trouxe uma palavra aqui? A gente falou que o Espírito Santo estava direcionando a gente, que era da vontade de Deus, que a gente, nesse ano de 2026, vivesse um novo tempo nas nossas vidas. Uma nova vida Ele tinha para nós. Amém? Você quer um novo tempo e uma nova vida, porque essa palavra é para quem quer. Um novo tempo e uma nova vida. E ali a gente trouxe de que esse novo tempo, essa nova vida, não é porque as circunstâncias externas vão mudar. Não sei se vocês lembram que a gente falou de que para viver esse novo tempo, essa nova vida, existe algo interno dentro de nós que Deus muda. Dentro do nosso ser, Ele nos transforma para que então a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí a gente falou de que quando a gente aceitou Jesus, quando a gente passou a crer nele, a palavra nos diz que o Espírito do próprio Deus passou a habitar em nós. E a gente leu ali 2 Coríntios 5:17, que eu creio que vocês já sabem de cor. Assim que se alguém está em Cristo, se alguém crê em Cristo, se alguém se tornou ali filho dele, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E ali a gente trouxe o entendimento de que essa nova natureza que a gente tem, essa nova identidade, ela não vem através de um esforço meu e seu. Amém? Ela vem através de uma obra do Espírito Santo de Deus no nosso ser. Então, a obra que Ele faz em nós, a gente vive, então, pela fé. Fé no que Jesus fez em nós, fé no que a palavra de Deus diz. Amém? E aí a gente leu Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, quem já conhece essa palavra? A gente vai falar na prática essa palavra aqui hoje. Na prática, o que é viver isso? Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, essa nova vida que a gente vive, essa nova natureza que a gente vive pela fé. Pela fé no que a palavra de Deus diz, pela fé no que Ele diz que nós nos tornamos novas criaturas. Amém? Aí eu não sei quantos vão lembrar, a gente aprendeu em Hebreus 10 que a santificação foi um evento único. Um evento único que Deus fez em nós de uma vez por todas. E aí eu queria trazer essa frase para lembrar um pouquinho. Dizendo o seguinte: a santidade é uma obra completa em Cristo. Porém, a transformação se manifesta como um processo. À medida que renovamos o quê? A nossa mente e vivemos nossa nova identidade. Então, eu não sei se vocês lembram aqui, mas eu creio que vocês lembram. A gente falou aqui que nós somos um ser tríade, lembra? Nós vivemos um corpo, nós temos uma alma, mas nós somos um espírito. Então, a santificação que Deus fez em nós foi completa, foi perfeita. A palavra de Deus diz que nos tornamos santos assim como Ele é. Porém, a nossa alma ainda tem vestígios e lembranças dessa velha natureza, dessa velha criatura. E então, Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas deixem-se renovar a mente na palavra, para que então a gente possa
experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente está aqui, domingo após domingo, GC após GC, dias de semana, lendo a palavra, renovando a nossa mente, para que então a gente possa viver essa nova identidade. Amém? A gente falou também o quê? Que por causa do livre-arbítrio, uma pessoa ela pode crer em Jesus, porém não querer ser transformada. Isso é possível? É possível. Então a gente falou ali que a pessoa ela pode não querer e a gente precisa o quê? Respeitar isso. Porém o evangelho ele nos chama para essa transformação. O evangelho ele nos chama para essa nova vida tão maravilhosa que Deus tem pra gente. E a gente falou ali que a pessoa não querer ser transformado não anula o que dela? A salvação dela. A gente leu o que? Efésios 2. Cadê os alunos do Nova College para me ajudar aqui? O que diz em Efésios 2, 8 e 9? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da... E isso não vem de... É dom, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então a gente entendeu isso, de que a salvação é pela graça. Porém, essa mesma graça que nos salva, sem merecermos, não por obras, não por méritos nossos, ela também nos leva a uma vida reta, a uma vida que agrada a Deus. E isso está lá em Tito 2, 11 e 12, que diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a dizer não à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Então essa é a chamada da graça, essa é a chamada que Jesus tem para nós, de vivermos essa vida justa, de vivermos essa vida reta diante dele. Amém, gente? Entendemos ali, né? E aí eu comecei a trazer pontos práticos. Eu falei, vamos trazer aqui então 3 pontos práticos que vão nos ajudar, nos guiar, nos direcionar a vivermos essa nova vida. E aí eu não sei quantos lembram, a gente trouxe aqui o primeiro ponto, que foi: priorize o que realmente importa. Então esses pontos eles estão reorganizando as nossas prioridades, eles estão sendo uma base ali, são prioridades que sustentam essa nova vida, né? E aí a gente trouxe o primeiro subponto ali, que foi: priorize o seu relacionamento com Deus. Esse é o primeiro, esse é o primordial. Priorizar o nosso relacionamento com Deus. A gente leu João 15, que fala: sem mim, nada podeis fazer. E ali eu falei sobre a gente colocar a máscara, que o Reinaldo depois até falou: amor, você não explicou que máscara é essa? Eu falei que a gente precisa colocar primeiro a máscara em nós. Que máscara é essa? Eu estava fazendo uma ligação com a máscara do avião. Quando a gente está no avião e acontece alguma coisa, o que o piloto fala? Coloque primeiro a máscara em você e depois os seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor. Então eu fiz ali uma comparação, que o nosso relacionamento com Jesus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Por quê? Porque primeiro nós precisamos estar bem. Nós precisamos estar conectados a essa fonte que nos ajuda a sermos bons pais, boas mães, e ali sermos bons amigos e vivermos uma vida plena comigo mesmo e com os outros. Amém? E aí depois eu citei o subponto, que seria o ponto B, né? Priorize a palavra. A gente priorizar a palavra de Deus. Em segundo ponto ali. E eu queria trazer uma frase que eu não sei se eu pedi para colocar, mas eu queria ler ela. Relacionamento, né? Porque o subponto A foi nosso relacionamento com Deus. Subponto B, palavra de Deus. Relacionamento sem palavra
vira um sentimento. E palavra sem relacionamento vira religiosidade. Então, para eu me relacionar com Deus, eu preciso estar baseado na palavra, porque eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Então, eu preciso estar conectado à palavra. E se eu tenho simplesmente ali sei muito bem a palavra, manejo muito bem a palavra, mas eu não tenho relacionamento com Deus, isso vira simplesmente uma religião, uma religiosidade. E ali a gente trouxe o plano de leitura bíblica anual. A gente falou ali sobre a importância de a gente saber ler a palavra, né? Por onde começar, para onde ir. Vocês lembram disso? Quantos aqui estão fazendo o plano de leitura? Que legal, que legal. Vamos lá, gente, firmes e fortes. A gente trouxe aqui um plano de leitura bíblica para esse ano. Se você tem interesse, pode falar comigo no final, ou com algum líder, com algum pastor, e a gente pode passar isso para você. Então, eu fiz um recap aqui bem rapidinho do que a gente falou na primeira palavra, só para a gente dar aquela refrescada, né? A gente lembrar um pouquinho. E aí, hoje eu vou continuar com subpontos desse primeiro ponto. E hoje eu quero falar sobre priorize a sua família. Então, nesse ano, não se trata desse ano, mas a gente está falando sobre esse ano, amém? Mas priorize a sua família. Marido, quem é marido aqui? Estou falando com você agora. Valorize a sua esposa. Valorize a sua esposa. Valorize a sua esposa. Vou me aproveitar aqui, tá, gente? E daí, quando for a vez dele, ele se aproveita. Mas eu que estou pregando aqui hoje. Mas valorize a sua esposa. Esposa, valorize o seu marido. Olha, gente, tá vendo? Esse é exemplo. Vamos lá. Esposa, valorize os seus maridos. Eu queria tanto um amém desse dos homens, mas a gente vai chegar lá. Eu creio, eu tenho fé. Valorize a sua família, valorize os seus irmãos, as suas irmãs. Valorize os seus pais. Talvez você não tenha família aqui, então valorize os seus amigos. Valorize aquele que a Bíblia chama que são mais chegados que os irmãos. Valorize essas pessoas, gente. A família é um dos maiores e melhores bens que Deus nos deu. E, gente, eu sei que vocês sabem disso. Eu sei também, mas o Espírito Santo está aqui hoje para nos lembrar disso. Da importância que a família tem na nossa vida. Amém? Vocês creem que não sou eu aqui simplesmente trazendo isso, mas é o Espírito de Deus? Amém? Então, o Espírito Santo de Deus está falando isso com a gente. Cuide da sua família. Dê atenção aos seus filhos. Valorize tempo com os seus filhos. Olhe nos olhos dos seus filhos. Conversem com os seus... Gente, isso aqui é um apelo. É um apelo, amém? Do Espírito Santo. Olhem nos olhos dos seus filhos. E eu estou falando especificamente com os pais mesmo agora. Eu já vou chegar nas outras pessoas, mas agora aqui é com os pais. Os nossos filhos precisam de nós. Os nossos filhos precisam de nós e eles precisam da nossa atenção. Amém? E eu falo isso aqui com muito amor, com muito carinho, com muito temor, porque não fui eu quem decidiu falar isso, foi o Espírito Santo. Então, vamos nos lembrar disso. Em 1 Timóteo 5:8 diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, essa é a forma que Deus chama a nossa atenção aqui para falar, olha só. Primeiro é a sua família. Né? Quando a gente pensa em ganhar o mundo, a gente primeiro precisa ganhar a nossa família. Né? E valorizar a nossa família. Queria falar mais uma vez com pais. Tem pais aqui?
Amém. Pais, ensine os seus filhos no caminho por qual eles devem andar. Quem sabe a continuação desse versículo? Por mais que envelheçam, nunca mais se desviarão dele. Né? E que caminho é esse que eu vou ensinar para o meu filho? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então, ensinem Jesus para os seus filhos. Você quer que o seu filho seja um homem ou uma mulher de caráter? Então, ensina eles a colocar Jesus no centro da vida deles. Você quer que os seus filhos prosperem em tudo que eles se propuserem a fazer? Então, ensina Jesus para eles. Ensina eles desde agora a colocar Jesus no centro da vida deles. Você quer que os seus filhos vivam em paz e tenham mentes e emoções equilibradas? Então ensine Jesus a eles. Ensine eles a colocarem Jesus no centro da vida deles. Porque não há nada que eu ou você possamos fazer que tenha mais valor na vida dos nossos filhos do que ensinar Jesus para eles. E enquanto eles forem crianças ou adolescentes, enquanto eles dependerem de vocês, caminhem com eles essa caminhada. Essa não é uma caminhada que você vai deixar os seus filhos irem sozinhos. Quando eles se tornarem adultos, eles vão escolher a caminhada deles e eles vão caminhar o caminho deles. Mas nós, pais, a gente precisa caminhar com eles enquanto eles são dependentes de nós. A gente precisa ensinar para eles a palavra. A gente precisa estar ali lendo com eles. A gente precisa estar vindo à igreja com eles. A gente precisa estar ali acompanhando eles nessa vida do dia a dia também deles ali com Deus. Amém? Possam ouvir amém dos pais? Aleluia, Jesus. Deus quer restaurar a sua família. Ele quer unir a sua família. Ele quer trazer algo novo para o seu casamento. Ou alguém novo para você. Alguém novo e definitivo. Amém. Possam ouvir um amém? Amém, assim seja, é isso aí. Mas assim, Deus tem algo novo para você no seu relacionamento, no seu casamento. Se renda a Deus, Deus quer te entregar algo novo. Creia nisso, viva isso, deseje isso. Amém? Agora lembre-se, um dia eu ouvi essa frase da nossa pastora Denise, lá do Rio, ela falou o seguinte: a comunhão com Deus é a mãe da comunhão em família. A comunhão com Deus é a mãe da comunhão em família. Então sempre lembre-se que a nossa comunhão em família vem da nossa comunhão com Deus. Pode perceber que se alguém na família, principalmente ali, né, os pais, se eles, a comunhão com Deus ali é quebrada ou de alguma forma é esfriada, pode perceber que isso afeta todo o restante da família. Então a gente precisa lembrar disso. A nossa comunhão com Deus, ela é a mãe da comunhão em família. E isso nos mostra lá em Salmos 128, do 1 ao 3, que diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem ama o Senhor, quem reverencia Ele, quem tem Deus como o centro da sua vida, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Amém, aleluia. Isso é uma promessa de Deus para nós. Glória a Deus. Tudo se deu início a esse temer ao Senhor, a essa rendição a Ele. Amém? E eu vou para o último subponto do primeiro ponto, que é: priorize a sua igreja local.
Tem um espacinho ali que era para tipo assim, vocês se tocando e fazendo um ru. Amém, glória a Deus. Priorize, olha só isso, priorize o lugar que fortalece o seu espírito e a sua fé. Priorize o lugar onde você está sendo alimentado pela palavra, onde o seu espiritual está crescendo e se fortalecendo. Pois é desse crescimento que vem a plenitude de vida para você e para sua família. Valorize a palavra de Deus, valorize os seus pastores. Posso ouvir um amém? Valorize as pessoas que servem aqui, valorize os líderes da área que você serve. Que os líderes digam amém. Gente, sabe, a gente precisa ser grato e valorizar essas coisas, porque isso faz parte de algo tão profundo, isso faz parte da raiz de toda essa vida abundante e plena que a gente quer viver. Sabe, toda vez que eu vou ali, que eu vou buscar meu filho no Sementinha ali, eu faço questão de entrar e agradecer cada voluntário que está ali, dedicando o tempo dele, ensinando o meu filho, amando o meu filho. Sabe, a gente precisa ter isso no nosso coração, essa gratidão pela nossa igreja, pelas pessoas que nos servem, por todo mundo que está aqui para te trazer uma experiência com Jesus, para que essa palavra transforme a sua vida. Amém? Olha o que diz o Salmo 84, Salmos 84, eu vou ler o 4 e o 10. Davi fala: felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Pois um dia em teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu pai é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Uau, sabe, o Senhor está nos trazendo para esse entendimento de caramba, vamos valorizar isso, porque isso é precioso demais, estar na presença dEle. A gente sabe que nós somos a igreja, amém? Mas existe um lugar onde nos reunimos, daqui flui os nossos GCs, daqui flui tantas coisas, e a gente precisa valorizar a nossa igreja local, tudo que vem a partir daqui. A gente não exige presença, vocês sabem disso, a gente não cobra de ninguém presença. E na verdade, pessoas já ficaram muito chateadas com a gente por isso, não é mesmo, Reinaldo? Falei Reinaldo, gente. Palmas para mim, eu consegui. Muitas pessoas, gente, e muitas, tá? Vieram reclamar comigo com o rei, por que você não pergunta por que a gente não veio? Por que você não vai lá falar com a gente? Por que a gente não está vindo? Pessoas que literalmente falaram que um dos motivos pelo qual eu estava saindo da igreja era porque a gente não estava cobrando a presença das pessoas na igreja. E elas se incomodavam com isso. A presença das pessoas nos GCs, as presenças das pessoas na igreja. E a gente falou, cara, infelizmente isso não vai estar sendo possível atender esse seu pedido. Porque a gente aqui trata as pessoas como pessoas maduras em Cristo. E elas entenderam de que elas precisam disso. E elas não são obrigadas a nada. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, eu entendo que quando eu estou aqui porque eu quero, é nesse momento que o Espírito Santo age na minha vida de verdade. E eu sou transformada não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E a partir daí vem os frutos de vida de verdade. Então, a gente trata todos os membros aqui com essa maturidade, porque a gente quer que eles também se enxerguem como pessoas maduras em Cristo. Amém? Então, às vezes, pode ser que a gente não esteja te cobrando, não é por mal, não é porque a gente não sinta a sua falta. Muitas vezes a gente até fala. Vou até citar um exemplo, eu falei para a Rebeca, um dia que você não vem, você faz muita falta. Né? De vez em quando a gente traz isso porque isso é tão verdadeiro e é algo que a gente realmente sente. Mas não existe essa cobrança, porque a gente entende que nós somos adultos, maduros, entendemos que nós precisamos dessa palavra que está saindo daqui. Amém? Aqui a gente está na presença de pessoas de Deus, em uma atmosfera de fé, de milagres. Aqui a gente serve.
A gente abre mão de pensar apenas em nossas próprias necessidades e a gente começa a querer abençoar outros. Eu pedi para trazer uma frase que fala uma frase que eu coloquei que é servir. Será que a gente tem aí essa frase? Servir é o reflexo. Talvez eu também possa ter me enganado e não enviado, mas eu vou falar aqui para vocês. Servir é o reflexo da transformação que Deus realizou em nós. É viver na prática a sua imagem e semelhança. Amém. E todos aqui, de novo, estão livres para servir. Mas no momento que a gente decide, no momento que a gente pode, faça isso. Porque é no momento que a gente tira o nosso olhar para nós mesmos e Deus nos abençoa tanto. Porque esses são os princípios do reino. Né? Deus abriu mão da sua glória por nós. Então, toda vez que a gente faz isso, Ele nos abençoa de forma sobrenatural também. E aí eu queria trazer Filipenses 2, 3 ao 4, que diz: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superior a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é um convite de Deus a nós. Amém? Segundo ponto prático que nos ajuda a viver esse novo tempo, essa nova vida, nesse ano. O segundo ponto é: seja livre do que te atrapalha. A gente falou ali, né, sobre prioridades que sustentam essa nova vida, e agora eu vou falar sobre o que a gente precisa se livrar. Os obstáculos, sabe aqueles obstáculos que tentam impedir da gente viver essa vida? Eu vou falar sobre 2. E isso está baseado em quê? Na palavra de Deus lá em Hebreus 12, 1. Que diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande de testemunhas, ali o escritor de Hebreus estava se referindo aos heróis da fé, né? Ele vinha falando dos heróis da fé. E aí ele fala: também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, vou falar ali sobre... A gente tem tantas coisas que tentam atrapalhar a nossa caminhada, tentam atrapalhar da gente viver a vida abundante, né? Mas eu vou falar sobre uma ali na questão de atrapalhar, que é a incredulidade. Por que, Fernanda, que você escolheu incredulidade? Porque a incredulidade, o fato da gente não crer, é a raiz de todos os males, de todas as outras coisas. É o fato da gente não crer. Então, parte-se do princípio de que se vocês não creem no que eu estou falando aqui, se vocês não creem que a palavra que eu estou usando como base é verdadeira, é real, vocês entendem que não tem como a gente viver nenhuma das outras coisas? Não tem como a gente viver nada do que Jesus conquistou por nós, do que Ele nos prometeu, do que Ele disse que nós viveríamos? Então, a incredulidade, o fato da gente não crer, é o principal. É a principal coisa que tenta nos atrapalhar da gente viver essa vida abundante, da gente viver essa nova vida. E enquanto eu estava falando sobre isso, o Espírito Santo estava falando sobre isso, ele falou para mim: é possível crer em Deus, mas não crer em tudo o que Ele disse. Então, é possível muitas vezes uma pessoa acreditar em Deus, crer em Deus, mas nem tudo do que eu estou falando aqui é real mesmo. Nem tudo que a Bíblia diz é verdade. Nem tudo que a Bíblia diz realmente eu posso viver ali, eu enxergar no meu dia a dia. Então, isso aí é uma raiz de incredulidade. Então, Deus nos convida a deixarmos essa incredulidade e passarmos a, de fato, crer
em tudo que Ele nos diz, em tudo que a palavra tem. E tomar essa palavra como verdade absoluta na minha vida. Então, assim, eu preciso me livrar da incredulidade para que eu possa viver essa nova vida. Se eu não me livro dessa raiz que é invisível, mas que é muito real, se eu não me livro dela, eu não consigo viver nenhuma das outras coisas que Deus tem para nós. Ou de qualquer coisa que a gente esteja trazendo aqui para vocês. Amém? Então, a incredulidade, ela pode tentar impedir que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. E eu trouxe isso com base em Hebreus 3,19, que diz: assim vemos que não puderam entrar por causa da... Vamos lá. Tá todo mundo acordado aí? Vamos ler a palavra comigo? Hebreus 3,19. Assim vemos que não puderam entrar por causa do quê? Da incredulidade. Do que o escritor de Hebreus está falando aqui? Estava falando do povo de Israel, que foi liberto do Egito, que tinha uma promessa de entrar em Canaã, de viver aquela vida abundante, mas eles não entraram por quê? Porque simplesmente não creram. E, gente, não foram poucos milagres que eles viveram. Ou foram? Eles viveram inúmeros milagres. Deus se mostrou com eles diversas vezes, porém eles não conseguiram usufruir daquela vida plena, daquilo que Deus tinha projetado, daquele plano maravilhoso que Deus tinha para elas, porque elas simplesmente não creram. No fundo, elas não estavam crendo. A incredulidade, ela pode bloquear milagres. Mateus 13:58 diz: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então, para que o nosso Pai realize milagres na nossa vida e na vida da nossa família, a gente precisa crer no que Ele disse. A gente precisa crer em quem Ele é, no poder que há nele. Se eu não creio, eu deixo de viver milagres na minha vida. A incredulidade nos afasta de vivermos o sobrenatural. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que o quê? E que ele recompensa aqueles que o buscam. Então eu preciso crer que Ele me recompensa, que Ele me ama, que Ele quer me dar uma vida abundante. Eu preciso crer nisso. Eu preciso ter fé para viver isso. Então eu entendo que desde as coisas básicas até as coisas extraordinárias, a gente precisa de fé para vivê-las. Enquanto eu estava escrevendo, eu lembrei muito da gente sexta-feira conversando e o Reinaldo falou assim: amor, quantos altos e baixos que a gente passou nessa vida. E como a gente viveu, cara, tudo que a gente queria e fomos tão surpreendidos por Deus em toda a nossa vida. E a gente sempre viveu muito mais do que a gente podia pedir ou imaginar. Sempre. E isso é um resultado de viver pela fé. Isso é um resultado de crer e de viver literalmente pela fé. Muitas vezes a gente usou o Afex. Quantas vezes nós não usamos o Afex? Inúmeras. Para quem não sabe, o pessoal sabe, né, o que é o Afex? Não? O Afex é o quê? O American Express da fé. É aquele cartão que você usa pela fé. Sabe, você já deve ter usado ele em algum momento da sua vida. Diversas vezes a gente usou o Afex. Cara, mas como é bom viver pela fé, gente. Deus surpreende a gente de uma forma sobrenatural toda vez que a gente dá um passo de fé e vive pela fé com Ele. Deus tem esse chamado para nós e para que a gente possa viver essa vida, a gente precisa ter esse passo de fé. Amém?
subponto ali do que Hebreus disse. Vamos voltar lá em Hebreus. Hebreus fala, Hebreus 11:1 fala. 12:1 fala. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do quê? E do pecado que nos envolve. Então, o subponto desse segundo ponto é: seja livre do pecado. Por quê? Porque Deus já nos libertou do pecado. Nós já somos livres. É isso que diz em Romanos 6. Olha o que ele diz. Romanos 6, o apóstolo Paulo fala pra gente. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos o quê? Uma vida nova. Sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele. Você crê nisso? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravizados pelo pecado, pois quem morreu está livre do pecado. Repete comigo: eu fui livre do pecado. O primeiro passo, então, é a gente crer. Crer que Deus já removeu a natureza pecaminosa. E embora a gente possa falhar, eu não sou mais dominado pelo pecado. Eu agora tenho o Espírito de Deus habitando em mim. E agora eu posso resistir e dizer não ao pecado. Porque o Espírito de Deus em mim me capacita a isso. Então eu não sou mais escravizado por Ele. Amém? Então o que nós precisamos aprender é a lidar com o pecado. É isso que muitos crentes não sabem. Eles não sabem como lidar com o pecado. E eu te garanto que a grande maioria dos crentes, eles caem entre dois extremos. Então, ou eles supervalorizam o pecado, superestimam o pecado, ou subestimam o pecado. Então, primeiro é superestimar o pecado. Muitos ensinos é só sobre pecado. Você já não ouviu? Você é um miserável pecador? Ou então a pessoa aqui em cima fala: nós somos miseráveis pecadores. Tudo é pecado. Onde às vezes se chegam a extremos, como por exemplo, ter uma árvore de Natal é pecado. Vestir uma bermuda é pecado. Ou tantas outras coisas que são criadas por doutrinas humanas. E isso é antibíblico. Então, ou a pessoa supervaloriza, superestima, ou então ela subestima também o pecado. Ah, não. Isso aí é besteira. E também a graça cobre tudo isso. Tá tranquilo. Superestima o pecado. E aí você acaba ignorando e se esquecendo que o pecado tem um alto poder de destruição. Então, a gente não supervaloriza, superestima o pecado, mas a gente também não subestima o pecado. A gente precisa ter essa consciência e sermos equilibrados nisso. Né? Porque a pessoa que fala, o pastor Reinaldo, falou isso domingo passado. Quem acha que graça é licença para pecar porque ouviu com um ouvido, quem lembra que ele falou? Carnal. E não com um ouvido espiritual. Por quê? Romanos 6,14 nos diz: pois o pecado não terá o quê? Domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então essa graça, ela nos fortalece, ela nos transforma para vivermos uma vida reta diante de Deus. Então eu já fui liberto do pecado e plenamente perdoado, isso é verdade? É. Romanos 6,11 fala que eu estou morto para o pecado. E vivo para o quê? Qual é a continuação? Morto para o pecado e vivo para Deus. Então agora eu falo e prego sobre Deus, sobre a obra dele em mim. E não mais sobre o pecado, porque se eu ficar pregando sobre o pecado, o que vai acontecer?
mais atraído a ele eu vou ficar. Quanto mais eu falo sobre algo, mais sobre aquilo eu vou pensar. Então a gente precisa falar sobre o que agora nós estamos vivos. Nós fomos mortos para pecados, agora a gente está vivo para Deus. Então eu não preciso mais viver com medo do pecado. Mas eu também não posso usar o perdão como desculpa para continuar pecando. Porque Jesus me chamou para viver uma vida abundante e vitoriosa. Eu escrevi um texto aqui, eu queria ler ele. Está escrito o seguinte: às vezes, por estarmos debaixo de uma aliança de amor e perdão, acabamos abrindo mão da santidade, pensando que viver parcialmente o que ele nos ensina já é o suficiente. Mas eu quero te convidar a elevar esse pensamento, te lembrando que a religiosidade pinta a santidade como algo ruim e difícil de ser conquistado. Mas ela não é ruim e nem difícil. O único intuito que Deus tem em nos convidar a viver uma vida santa é que Ele quer que sejamos verdadeiramente livres e felizes. A santidade nos trará frutos de vida. Ela nos trará bênçãos para nós, para a nossa família e todos ao nosso redor. E ela não é difícil, porque não depende do seu esforço, mas do poder de Deus na sua vida. Amém? Repete comigo: em Cristo, eu tenho força e capacitação para andar em santidade. Olha o que Paulo fala lá, o que é o pecado, o que são as obras carnais de quem vive na carne, não no espírito. Está lá em Gálatas 5, 19 a 21, que diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Paz, justiça e alegria no Espírito. Reino de Deus não é salvação, e a gente vê isso escrachado em toda a palavra. Reino de Deus é paz, justiça e alegria. É viver aqui na terra essas consequências de quando a gente vive a santidade. A gente vive paz, a gente vive alegria e a gente vive a justiça de Deus. Amém? Então Deus quer te dar liberdade completa, pureza sexual, libertação de vícios e de sentimentos negativos. Deus quer te curar de traumas e restaurar os seus relacionamentos. Então permita que o Espírito Santo transforme os seus pensamentos e comportamentos, substituindo maus hábitos com bons hábitos saudáveis. Deus nos chama a um amadurecimento. E não precisamos mais da lei para isso. Porque a lei é para crianças. É para crianças que a gente fala: não pode isso, não pode aquilo, não pode. Não é isso o tempo todo? Quem tem pais, especialmente de filhos pequenos. Quanto mais pequenos, mais não pode. E é isso que a lei fazia. Não pode, não pode. Nós agora estamos sob uma nova aliança, não mais da lei. Nós agora somos filhos maduros, que agora temos o Espírito Santo em nós para nos guiar. Então, a gente precisa deixar de ver, muitas vezes, os pastores como um Moisés, um novo Moisés, que está aqui para dizer para a gente o que fazer ou o que não fazer. Nós não somos Moisés. A gente não vai substituir a lei, porque Jesus foi o fim da lei. Agora o que a gente precisa é levar a igreja a um amadurecimento de entender: você tem um Espírito em você que te guia, que te mostra a verdade. Mas pode vir alguns pensamentos como, por exemplo, se o pastor ainda não veio dizer o que está errado, então está de boa.
vou aqui continuar com esses pensamentos, essas atitudes, essa linguagem, está de boa. Só que, gente, o Espírito Santo habita em vocês. Escutem Ele, deem espaço para Ele falar, peça a direção dEle. Ele quer guiar vocês à maturidade espiritual. Ele está aqui disponível para nós, para nos direcionarmos. Nós não vamos fazer o papel do Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Você já é santo, você já foi feito santo. Então, se você quiser, o Espírito Santo te capacita a viver uma vida justa e santa. Mas se você não quiser, nós vamos respeitar isso. Amém? É isso uma igreja madura. A gente não está aqui para julgar você, a gente está aqui simplesmente para apontar o caminho. A gente está aqui simplesmente para te direcionar ao que te traz vida. Amém? E o último ponto, eu já estou indo finalizando aqui, é: ande no Espírito e frutifique. Ande no Espírito. Andar no Espírito significa viver plenamente essa nova natureza, essa nova identidade. Sendo guiados, sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Olha o que diz Gálatas 5:22. Ele fala dos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Você entende que Paulo estava citando lá as obras da carne, e aí logo depois, no mesmo Gálatas 5, ele vem falar o que é agora viver no Espírito. Você sai da obra da carne, você sai da vontade da carne, você se coloca diante do Espírito. E ele gera em nós amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, viver no Espírito é viver plenamente essa vida. Andar no Espírito é viver o sobrenatural. É viver acima das circunstâncias. O Mateus falou aqui pra gente, como que vai ser a minha vida daqui a algum tempo? Como que vai ser a minha vida amanhã ou daqui a um ano? Gente, eu não sei como vai ser a minha vida daqui a um ano, mas eu sei que Deus vai estar lá comigo. Isso é andar no Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo, frutifiquem. Andar no Espírito é viver uma vida de paz, de provisão, de saúde abundante. Andar no Espírito é não adoecer, sabia? Isso é possível. Agora, se você cair, se você não conseguir, você tem um advogado para te defender. Se a gente busca andar no Espírito, nos rendemos à obra dele, porém cairmos, nós temos um advogado, Jesus, que defende a nossa causa. Olha o que diz 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se caso você acha que não está conseguindo ou tem alguma dificuldade, não se julgue, não se culpe. Apenas continue se rendendo a essa obra do Espírito em você. Decida por isso. É só isso que Deus quer de nós. Continue decidindo, escolhendo essa vida que Ele tem para nós. Se cairmos, temos um Deus que nos ajuda a levantar. Provérbios 37:24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Esse é o nosso Deus. Ninguém está aqui para te julgar ou para julgar a sua jornada. E eu trouxe uma frase, eu espero que ela esteja aí, para vocês dizerem comigo. Eu acho que não está. Mas eu falo e vocês repetem, amém? Eu não estou aqui
para julgar a mim mesmo ou o meu próximo. Estou aqui para receber a ajuda de Deus e ajudar o meu próximo quando ele me pedir ajuda. Amém. E eu queria finalizar com Romanos 8, do 1 ao 4, que diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim que as justas exigências da lei fossem o quê? Plenamente satisfeitas em quem? Em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então isso aqui é para a gente lembrar, porque quem está aqui para te acusar, para te julgar, para apontar o dedo, é Satanás. Não sou eu, não é Deus, não é o Espírito Santo. Então eu não quero que o final dessa palavra você sinta um peso, ou se sinta julgado, ou caramba, eu sou um crente de meia tigela. Não é isso. A gente está aqui aprendendo coisas novas todos os dias. Todos nós estamos num processo de transformação. Estamos seguindo em direção a viver essa vida abundante, a viver essa nova vida, esse novo tempo que Deus tem para nós. E enquanto a gente estiver nesse processo, não se julgue, não se condene, não se culpa. Apenas continua se abrindo mais para o Espírito Santo. Um relacionamento maior. Ouve essas palavras de novo. A intimidade sua com o Espírito Santo é tudo que você precisa para Ele te capacitar a viver essa nova vida. A ser verdadeiramente livre, a ser verdadeiramente feliz. Deus tem essa nova vida para nós, porque Ele te ama. O ponto é esse. A religiosidade coloca vivermos essa nova vida como uma forma pesada e difícil, como se Deus estivesse sempre pronto para nos julgar. Não é nada disso. A gente quer viver essa nova vida porque a gente sabe que o nosso Pai, Ele quer que a gente viva a melhor vida possível, porque Ele nos ama. Amém? E que o Senhor continue fazendo essa obra nos nossos corações e que a gente se renda completamente a Ele.